Achei não, gente. Peraí. Dona Maria, acende a luz aí, por favor. E outra coisa, traz um copo d'água pra mim. Tô abusando, né? Esqueci de pegar água. Olha só, então, eu vou compartilhar com vocês o microscópio para a gente começar diferenciando corte de traqueia do corte de pulmão com brônquio, bronquíolo e bronquíolo respiratório, tá? Prof, Oi. hoje você já começa urinário, né? Ou você vai ficar analisando mais as lâminas? Não, a gente já começa urinário. Tá disponível para vocês lá já? Já. Beleza, prof. Compartilhou, gente, o microscópio? Não. Ainda não. A hora que abrir para vocês, vocês me avisem, por favor. Abriu, não? Abriu. Abriu. Olha aqui, ó. Essa primeira lâmina que está aparecendo aqui é o corte de epiglote. Então, lembra que a gente comentou que era uma lingueta com um eixo de cartilagem dentro dele, né? Então, é exatamente isso que a gente está vendo aqui, tá? Quando a gente amplia, a gente consegue, ó, associado a ela, a gente vai movimento estratificado, pavimentoso, não queratinizado, recobrindo toda a estrutura, né? Fernanda, não sei se você chegou a ampliar, mas para mim tá travado a imagem. Não Oi. tá nem...
Para mim, a imagem está travada. Eu não sei se você chegou a ampliar já, mas está como se fosse a imagem inicial. Eu ampliei. Já ampliei, sim. Não está aparecendo ampliado para vocês, não? Não, para mim tá aquela primeira que você abriu. E você E pro estava resto, travando pessoal? muito também na hora que você estava falando. Ele tá como se estivesse demorando para carregar. Hoje saiu notícia que o Teams está com instabilidade de novo, no mundo todo. Eu vi, mas que já estado, né? Tá travada a imagem ainda? Agora foi para uma Deixa eu ver ampliação se eu consigo. de 500 micros. Certo. Olha só, eu estou movimentando a imagem, tá aparecendo para vocês? Subindo? Não, tá parado. Não. Tá parado. Parar? Então, espera aí. Então, nós vamos fazer diferente. Vamos começar com o conteúdo para a gente não ficar atrasando demais. Prof, Sua E voz tá aí a gritando. gente vai tentando. Como é que eu vou saber? Ó, minha internet tá boa. Eu cliquei aqui agora. Eu tenho duas, passei para uma outra. Vamos ver se melhora. Continua travando? A voz estranha ou não? Continua travando, Fernanda. Vocês não estão nem ouvindo, né? Que eu tô falando. O que que eu faço, hein, gente? Deixa eu ver aqui se o pessoal já Parece que deu uma melhorada. melhorou. Sim. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, então, os slides e nós vamos finalizar o conteúdo. Se por acaso a gente não conseguir trabalhar a microscopia hoje porque ficou muito instável, a gente trabalha na próxima aula junto com o urinário, tá? Não tem problema fazer essa inversão aí pra gente. Vocês conseguiram selecionar alguma das imagens que eu tinha comentado com vocês ou não? Eu cheguei a ver, Fernanda, naquele link de microscópio da PUC, que só tinha traqueia. Aí outros eu pesquisei na internet, mas não cheguei a salvar, não. Só olhei mesmo. Tá. Então, olha só. É importante a gente comentar aqui agora que fica faltando em relação ao que trabalhou já do conteúdo, é o seguinte. Ficou faltando a gente falar um pouco mais, falar, na verdade, né, nem um pouco mais, sobre os alvéolos pulmonares. A gente só introduziu a presença deles quando comentamos sobre bronquíolo respiratório, né? Que para ser um bronquíolo respiratório já vai acontecer troca e as trocas acontecem exatamente na altura dos alvéolos pulmonares, tá? Existe uma mudança muito drástica do epitélio de revestimento quando a gente passa da última porção de bronquíolo para uma vez, né? Então, esse epitélio, que era um epitélio respiratório,
e que foi, à medida que foi afastando da traqueia e aproximando dos alvéolos pulmonares, foi se tornando cada vez mais delgado mesmo. Foi acontecendo o que eu chamei ontem de adelgaçamento desse epitélio. Isso é super normal e natural. Só que quando a gente chega em bronquíolo, que o epitélio já está bem delicado, quase um epitélio simples, Voltou a mesmo, travar, Fernanda. existe uma mudança drástica de vez. Gente, só se eu tentar acionar pelo celular, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Espera aí, deixa eu... Fernanda, não sei se pode ajudar, mas talvez desligar sua câmera. Aí, quando você precisar ligar de novo ou fazer alguma explicação, talvez ajude um pouquinho. Sim. Espera aí, só... É porque eu tô aqui dentro pelo computador. Vocês estão enxergando a imagem do Tá. slide? Mas eu estou falando com vocês é pelo celular. Deixa eu só tentar entender aqui como é que eu ponho no Viva Voz aqui no celular, que eu nunca mexi no Teams no celular. Ok. Na parte de baixo do celular, onde tem o desenho do microfone, geralmente tem uma caixinha de som do lado. É, mas ela está acionada. Não, mas quando você clica nela, aparece viva voz, não sei o quê, microfone. Espera aí. Está no Viva Voz. O meu volume é que estava baixo, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora eu também estou ouvindo vocês perfeitamente. E vocês estão enxergando a minha imagem lá no computador? Eu Dos dos alvéolos? É, mas eu acho que tem que desligar o microfone do computador, não? Está desligado, não, gente? Está com sintonia com vocês aí.
Aqui o áudio tá ok, tá sem microfonia. Então, vamos lá. Se aparecer alguma coisa errada aí, vocês me falam, tá? Vamos tentar. Isso vai dar certo. Então, ó, o que a gente tem aqui para enxergar é um pedaço do corte de pulmão, onde a gente está vendo praticamente só alvéolos, e aqui embaixo, nessa região, a gente pegou um pedaço de tecido conjuntivo que tem vaso sanguíneo, né? E tem vários outros vasos sanguíneos pequenininhos espalhados pelo corte entre os alvéolos. O que é importante a gente entender é que a partir do momento que sai do bronquíolo respiratório e entra nos alvéolos pulmonares, a gente tem uma mudança drástica e significativa do epitélio de revestimento. O epitélio de revestimento passa a ser, de uma vez, simples pavimentoso. Ele, de uma vez, se modifica drasticamente. E esse é o epitélio alveolar, tá? Que é um epitélio semelhante ao endotélio, né? Ele continua tendo a mesma classificação, a gente vai enxergar essa mesma ideia, só que agora nós não vamos chamar de endotélio, nós vamos chamar de tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso, podemos até usar a nomenclatura de epitélio alveolar, tá? E ele vai estar revestindo internamente os alvéolos. Nessa ampliação, a gente não consegue perceber isso. Mas nessa ampliação, a gente consegue perceber uma sequência de alvéolos com um padrão mais ou menos retilíneo, inclusive sofrendo uma ramificação exatamente nesse ponto aqui, percebem? E a gente consegue enxergar também grupos alveolares que estão abertos por uma mesma luz, mas com uma disposição mais arredondada, como esse. Deixa eu sinalizar aqui. Como esse aqui, essa outra região central, essa outra região central, essa aqui, que seriam sacos alveolares. Então, a gente, na verdade, encontra alvéolos distribuídos basicamente nesses dois formatos. Se eu voltar aqui nesse desenho esquemático, fica melhor para eu mostrar para vocês. As áreas onde a gente está vendo ductos alveolares, onde eles aparecem com uma disposição retilínea, e o saco alveolar, com essa ideia da tendência para o lado do arredondado, tá? Isso em sequência, logo após o bronquíolo respiratório. Então, a partir do momento que a gente não consegue mais perceber parede espessa na estrutura do bronquíolo, que a gente passa a ter exclusivamente os alvéolos distribuídos de forma retilínea, a gente passa a chamar de ducto alveolar. E finaliza o ducto alveolar sempre no saco alveolar, tá? Quando vocês forem estudar, e olhar nas imagens de microscopia, nós não vamos preocupar em identificar o ducto alveolar, porque é bem mais difícil de encontrar. Mas a gente vai procurar a identificação perfeita dos sacos alveolares. Na maioria dos livros, cita-se sobre a presença de alvéolos isolados, que a gente também encontra com facilidade nos cortes histológicos. Por exemplo, esse aqui, ó, é um alvéolo isolado. Ele está sozinho. A gente consegue perceber a delimitação dele total, completa, e é como se ele estivesse todo fechado, tá? Só que, na verdade, não existe o alvéolo isolado desse jeito. Isso é corte. A gente está cortando
um alvéolo que pertence a um outro saco alveolar ou a um outro ducto alveolar nesse plano aqui, ó. Vamos enxergar um saco alveolar aqui, e é como se eu tivesse feito o corte desse alvéolo nesse plano. Consequentemente, eu vou conseguir perceber a presença dele como se ele tivesse completamente fechado, todo circular, né? E a gente sabe que não existe isso de verdade, tá? Então, nós vamos acabar identificando os alvéolos isolados, sim, mas é o plano de corte, porque a gente tem, a partir do bronquíolo respiratório, ductos alveolares que finalizam em sacos alveolares, certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. O que tem de importante para a gente falar dos alvéolos? Então, é aqui que vão acontecer as trocas, né, gente? Então, a gente precisa de entender perfeitamente como é a histologia dessa parede, onde que vai estar esse vaso sanguíneo, para acontecer essas trocas de forma tão eficiente como elas acontecem, né? Então, aqui é a representação do ducto alveolar, tá vendo? Que finaliza com saco alveolar, que teria já mais essa composição arredondada, tá? E aí a gente começa a ampliar para a gente poder tentar enxergar essa estrutura. O epitélio é muito simples, nós não vamos no corte histológico em maior aumento conseguir visualizar com muita clareza esses detalhes, porque é tão fininho que a gente não vai conseguir perceber com muito detalhamento, certo? Mas a gente precisa entender que, para acontecer a troca, a gente tem que ter um epitélio que está revestindo internamente o alvéolo, e colado nesse epitélio, no conjuntivo, a gente precisa ter vaso sanguíneo, que são capilares bem fininhos, né? Por onde vão acontecer essas trocas, tá? E aqui a gente tem mais ou menos a representação esquemática disso que a gente está comentando, tá certo? Então, aqui seria a luz de um alvéolo, que pelo plano de corte está se mostrando como isolado, estão vendo? Todo fechado, né? O epitélio de revestimento dele simples, pavimentoso, tá? E aqui agora nós vamos chamar a atenção que a célula que apresenta essa característica de ser achatada e que faz parte obrigatoriamente do epitélio de revestimento, recebe o nome de pneumócito do tipo 1. É a célula envolvida com revestimento. E agora a gente pode citar que intercalada a essas células que são os pneumócitos do tipo 1, eventualmente, nós vamos encontrar um outro tipo de célula, que é o pneumócito do tipo 2, que é um pouco mais esférica, né? O núcleo é mais esférico, ela é mais volumosa, ela faz saliência para a luz do alvéolo, ela não aparece na mesma intensidade que os pneumócitos do tipo 1, mas ela tem uma participação extremamente importante, porque ela vai ser a célula responsável por produzir uma substância que vai ser despejada sobre esse epitélio. Essa substância é o que a gente chama de surfactante alveolar. Então, a gente despeja, na verdade, o pneumócito do tipo 2 secreta o surfactante alveolar que fica espalhado sobre esse epitélio de revestimento, tá? O surfactante, ele tem uma composição parecida com a composição do muco, só que ele é menos pegajoso, né? Ele tem uma quantidade menor de componentes que levam àquela composição gelatinosa, mas ele é uma substância que fica espalhada sobre essa superfície alveolar e que tem algumas funções que são muito importantes,
Vocês chegaram a comentar com o Estael lá na anatomia a presença desse surfactante? Ou não? A gente viu, foi em bioquímica. Então, em termos de composição, vocês já trabalharam, né? Aqui agora, o que a gente precisa citar, então, é os principais papéis dele, né? Que provavelmente vocês já ouviram lá também. Eu gosto de chamar a atenção de 2 papéis para o surfactante que são muito impactantes, sendo um que ele impede o colabamento alveolar, ele dificulta que esse alvéolo se colabe, se feche, né? E a outra característica extremamente importante que vale a pena a gente chamar a atenção, que para mim, inclusive, é mais importante em termos de funcionamento do processo de troca, né? Que seria a diminuição da tensão superficial. Voltando lá na física, né, do ensino médio de vocês, para a gente poder recordar essa ideia da tensão superficial, eu acho que vale a pena um exemplo que é muito fácil da gente entender. Eu tenho um balde de água e eu quero colocar uma folha de papel dentro desse balde de água e eu quero que ela chegue no fundo do balde. Se eu deitar a folha de papel sobre a superfície da água, ela vai custar afundar, vai demorar a afundar, porque a tensão de superfície é muito intensa, muito grande, né? Porque ela vai ter uma superfície em contato com a água muito significativa. Agora, se eu pegar essa folha e colocar ela em pé, e apenas a borda dela fininha estiver encostando naquela água, imediatamente ela vai atravessar a água todinha e vai atingir o fundo do balde, né? A ideia precisa ser essa, a ideia tem que ser essa. Alvéolo, executando troca, sem surfactante, tensão superficial é muito grande. Para acontecer as trocas, é como se eu estivesse colocando a folha de papel deitada sobre o balde cheio de água. Quando eu coloco o surfactante na minha superfície alveolar, eu facilito significativamente o processo, porque o surfactante tem o papel de diminuir a tensão superficial. E quando ele diminui a tensão superficial, a troca é favorecida, né? É como se eu estivesse colocando a folha em pé nesse balde, considerando a força que precisa acontecer para que as trocas ocorram, tá? Além disso, o surfactante tem substâncias bactericidas e vai ter um papel extremamente importante aí nessa ideia da defesa ainda, né? O pneumócito do tipo 2 é a célula que faz parte do epitélio alveolar, responsável por secretar esse surfactante. A gente não inclui o pneumócito do tipo 2 na classificação do epitélio alveolar, apesar de saber, no nome dele, apesar de saber que esse tipo de célula está lá. A gente continua chamando de tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso, mesmo sabendo da presença dessas células que costumam aparecer meio que nas quinas, né, dos alvéolos pulmonares, onde a gente tem associação de pontos, tá? E papel de produção do surfactante. O que mais que a gente vai encontrar quando vai... Desculpa, gente. Quando vai para a literatura e comenta sobre esse epitélio alveolar. Em muitos lugares, a gente vê a presença de um outro tipo de célula, que nesse desenho aqui está representado. Então, aqui a gente está pegando um pedaço do epitélio desse alvéolo, um pedaço do epitélio desse outro alvéolo aqui, e um pedaço do epitélio desse terceiro alvéolo aqui embaixo, tá? Pneumócitos do tipo 1, bem achatadinhos, os pneumócitos do tipo 2, mais volumosos, fazendo saliência lá na luz do tubo,
né? E a gente costuma encontrar esse tipo celular também, que são macrófagos intraalveolares. Eles atravessam o epitélio de revestimento e ficam dentro do alvéolo, para aumentar a ideia da proteção. Se por acaso alguma substância estranha atingir a luz do alvéolo, esses macrófagos têm uma grande chance de detectá-las e fagocitá-las e executar todo o processo de defesa como ele já o faz, né? Digerindo, inativando e assim por diante, tá? É uma condição extra de defesa que a gente tem, porque a gente não quer que substâncias estranhas atinjam o interior do alvéolo, principalmente micro-organismos, né? Para evitar a chance da proliferação bacteriana ali dentro, certo? Agora, logo abaixo desse epitélio alveolar, que é simples pavimentoso e que a gente vai acabar considerando que possui esses 3 tipos celulares, e vocês vão ver que alguns livros incluem o macrófago intraalveolar como parte desse epitélio alveolar, e outros livros não. Falam que o epitélio alveolar é formado por pneumócito do tipo 1, pneumócito do tipo 2, e que, na luz do alvéolo, encontra-se uma célula de defesa. Isso para a gente não vai fazer a menor diferença, né, gente? Se a gente considera ou não considera o macrófago como parte do epitélio alveolar aí, tá? É só a gente entender que ele é uma célula do conjuntivo que deu conta de atravessar essa superfície epitelial e reside aqui dentro do alvéolo, na luz do alvéolo. Geralmente ele fica associado a esse epitélio, mas como ele é uma célula livre, ele tem a capacidade de se movimentar aqui dentro, né? Colado ao epitélio que a gente tem uma lâmina basal, colando ao conjuntivo, prendendo esse epitélio ao conjuntivo, e nesse conjuntivo a gente tem vasos sanguíneos, a gente tem capilares, tá? Na maioria das vezes, esses capilares são fenestrados, tá? Que apresentam endotélio e lâmina basal ao redor do endotélio para fixar nesse tecido conjuntivo, do mesmo jeito. Não muda, não. O que é muito comum é a gente ter a fusão da lâmina basal do epitélio alveolar com a lâmina basal da célula endotelial. E com isso, a gente diminui um pouco o tanto de coisa que tem que ser atravessada pelo oxigênio para atingir a hemoglobina que está dentro da hemácia e, consequentemente, diminui o volume de obstáculos, né? A sequência de obstáculos que precisa de ser atravessada no sentido contrário para conseguir fazer com que o gás carbônico seja eliminado. Porque, na verdade, o que precisa de atravessar? Precisa de atravessar a célula do epitélio alveolar, a lâmina basal do epitélio alveolar, a lâmina basal do endotélio, a célula endotelial e a membrana plasmática da hemácia, né? Isso tudo precisa ser atravessado pelo oxigênio para ele chegar dentro da hemácia. Se a gente tem fusão da lâmina basal do endotélio com a lâmina basal do epitélio alveolar, a gente diminuiu um obstáculo, que elas aparecem fundidas, ele tem que atravessar só uma lâmina basal, facilitando um pouco a troca, tá? É muito comum essa condição aqui, ó, um único vaso sanguíneo associado ao epitélio alveolar desse alvéolo e desse outro alvéolo, porque como a parede é muito delgada, muito fininha, isso pode aparecer, tá? Isso é comum em regiões conhecidas como septo interalveolar, como a gente tem aqui, ó,
eu tenho um alvéolo do lado de cá, um alvéolo do lado de cá, e a parede desse alvéolo está aparecendo como um septo entre alvéolos. Tem uma outra imagem aqui que a gente consegue perceber o septo interalveolar com muita nitidez, tá vendo? O alvéolo está aqui, um outro alvéolo passando para o lado de cá. Então, essa região, eu vou ter um epitélio de revestimento do lado de cá, um epitélio de revestimento do lado de cá, e um tecido conjuntivo único aqui no meio. E nesse conjuntivo único, vaso sanguíneo, que vai permitir a troca tanto do lado de cá, quanto do outro lado. Certo? Fernanda, Pode falar. já tem estudo ou teorias de como que o Covid pode afetar essa questão dos alvéolos? Na verdade, o que acontece é que ele infecta a parte respiratória, né? Por conta de acesso, ele tem uma via de entrada na parte respiratória e um processo inflamatório generalizado, né? E com o processo inflamatório generalizado, a gente vai dificultar essas trocas, porque a gente vai ter edema, a gente vai ter um volume maior de secreção dentro desses tubos, e isso tudo dificulta, que é o que acontece, a troca. Entendeu? Se você aumentar o volume de substância fundamental amorfa no tecido conjuntivo, provocando um edema nessa região, você vai afastar esse vaso sanguíneo desse epitélio, você modifica todo o fluxo de substâncias nessa região, e aqui, para funcionar bem, você precisa de um coladinho no outro. Isso é uma das possibilidades, né? A outra coisa é o aumento de substância aqui dentro, de secreção aqui dentro. Também vai dificultar essa troca, porque você aumenta, você coloca um fluido a mais ali dentro e a troca fica dificultada, porque não é um fluido comum naquela região. E, além disso, você compromete a oxigenação do seu organismo como um todo, porque ele inteiro está num processo inflamatório, que é geralmente o que acontece quando a gente deixa a primeira fase da condição da doença e atinge a segunda fase, que é a problemática por ter essa condição de inflamação generalizada, né? Que tem muito a ver com a resposta imunológica que o nosso organismo está oferecendo, a presença daquele vírus. Então, o nosso próprio organismo está produzindo substâncias que vão levar à neutralização daquela condição patológica, né? E a gente sabe, vocês estão vendo lá na imunologia, que para a gente desencadear um processo de resposta, existe a necessidade de produção de citocinas, né? Como a condição viral é muito significativa, eu não sei se o Paulo chegou a comentar isso com vocês, da tempestade de citocinas, que está aparecendo com uma frequência muito significativa nos pacientes que atingem a fase 2, COVID, né? E que tem uma relação significativa com essa condição inflamatória generalizada. E aí ela se torna agravada, né? A condição clínica do paciente. Então, por que eles entram com os corticoides? Para tentar controlar essa questão inflamatória generalizada. E, além disso, precisa ser observada a condição de qualidade sanguínea, nesse momento, por questões de coagulação,
Porque você estando num processo inflamatório generalizado desse jeito, você tem vasodilatação, né? E aí, quando você tem vasodilatação, dependendo da sua condição hematológica, você tem a formação de trombos, né? A possibilidade de formar pontos de coagulação que vão se desprender e, no final das contas, levar à formação de trombos. Então, o processo ele é um detalhe associado ao outro, e aí você entra com a substância anti-inflamatória. Eles têm tratado muitos pacientes com a cortisona, né? A dexametasona, ou prednisona, prednisolona, né? Que é tudo cortisona, que vai promover para aquele organismo uma condição anti-inflamatória, então ele vai ajudar significativamente. Mas o que eles têm observado é que as pessoas fazem aqui no Brasil, né, e a gente sabe disso, o uso desse medicamento indiscriminadamente, e entram com essa medicação na primeira fase, como um tratamento precoce, aí, inicial, já para combater. Só que a cortisona, a gente não pode usar mais do que 5 dias. E quando a gente para com a cortisona, né, com o corticoide de uma maneira generalizada, ele traz como efeito rebote em seguida, sempre, uma depressão do sistema imune, que é a hora que você precisaria mais da ação do seu sistema imune naquele momento, né? Porque aí a sua condição está sendo generalizada em termos de processo inflamatório. E aí você está com o seu sistema imunológico com uma ação menor quando o paciente entra na segunda fase, você não pode entrar com corticoide novamente, né? E aí o agravamento dos pacientes nessa segunda fase. Então, eles têm entrado agora com um anti-inflamatório que é muito comum de ser utilizado em tratamentos de gota, né? Que é uma condição inflamatória também, que é a colchicina, que você pode usar por um período um pouco maior, né, em dosagens, claro que controladas, e evitando que o paciente promova essa tempestade de citocinas numa fase inicial e, em seguida, quando ele entra na fase 2, ele não está numa condição muito grave, né, de processo inflamatório generalizado. O que eles têm feito, acompanhado os pacientes que entram nessa fase 2, é avaliando através de exames, e eu não vou saber falar com vocês quais são os exames que são feitos, para você tentar detectar onde está o foco principal de inflamação no organismo quando o paciente entra na fase 2. Se ele é um foco pulmonar, o tratamento é 1. Inclusive, é o momento que eles avaliam, que eles fazem os exames para ver se tem uma infecção bacteriana associada ou não, para entrar com antibiótico, né? Que hoje contesta-se muito também a ideia de tratamento inicial já tomando azitromicina, que muita gente estava fazendo isso, né? E tem feito até hoje. Se você não tem infecção bacteriana, qual o sentido de você entrar com o antibiótico na primeira fase, né? E aí você só vai fragilizando seu sistema imune. E aí, com isso, com esses exames, que eu não vou saber falar quais são, eles conseguem detectar mais ou menos onde estão os níveis inflamatórios mais gritantes. Se são pulmonares, se o foco é pulmonar, de inflamação, se o foco é um foco renal, se o foco é um foco hematológico, e aí ele é mais generalizado, né? Certo? Mas a gente sabe muito pouca coisa, né, de Covid. Vocês têm lido sobre isso? Um puxa a outro, né? Um puxa o outro. Mas aqui no pulmão, a condição que se agrava é a condição inflamatória, que vai colaborar tudo para que a troca seja dificultada, né? E aí você oxigena menos os seus tecidos, você promove uma falência, uma dificuldade de ação no seu corpo como um todo, né? Porque não está chegando oxigênio para os seus tecidos, no seu corpo inteiro, né?
Por isso a dosagem, né, gente? Você dosa o tempo inteiro, tem que ficar atento lá com o oxímetro no paciente, né? Puxem do Paulo aí muita coisa, porque ele vai ter condição de... Ele deve estar falando com vocês muito sobre essa condição do Covid, né? Toda vez que ele fala de um passo imunológico aí, é interessante de puxar esse comentário, porque ele é dessa área. Isso que eu comento com vocês é o que eu leio, né? Mas eu não consigo ficar envolvida direto, até porque não é a minha área, né? Eu não tenho nada da parte clínica, né? Tá? Tá bom, obrigada, viu, Fernanda? Fernanda, Oi. eu tenho uma outra dúvida, na verdade, de visualização, é porque, assim, eu posso ter uma lesão, né, nos tecidos pulmonares e aí ter a apresentação de células do sistema imune. Eu consigo diferenciar, porque tem uma figura no livro, né, nesse capítulo 17, que mostra os pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2, só que eles parecem muito com leucócitos. Eu consigo diferenciar porque, assim, a visualização parece a mesma coisa, vários núcleos, né, num centro, e aí eu não sei como eu Olha, diferenciaria, por exemplo, de um tecido lesionado e a presença de leucócito. você vai aprender isso lá na patologia, tá? Porque aí você vai conseguir trabalhar a ideia do infiltrado, por exemplo, linfocitário, numa condição onde a gente tem um agravamento, uma injúria nesse epitélio, né? Que chega à altura de tecido conjuntivo, tá? Para você diferenciar, basicamente, é onde essa célula está, em qual local. Porque se ela estiver recobrindo a superfície, como aqui, nesse caso, a gente consegue afirmar que isso aqui é um pneumócito do tipo 1, que é uma célula que está voltada para essa luz, certo? E ela tem a condição de núcleo achatado. As células do sangue que estão no tecido conjuntivo e trabalham como células de defesa, cada uma delas vai ter uma característica morfológica específica nos cortes histológicos, de difícil diferenciação. É muito difícil da gente fazer a diferenciação. Basicamente, a gente consegue fazer a diferenciação do plasmócito, que seria um linfócito do tipo B, que já está ativado, porque ele vai ter o núcleo bem esférico e deslocado dentro da célula. O núcleo acaba se deslocando lá dentro, porque a produção de proteína é tão intensa que empurra esse núcleo para um lado. Então, fica parecendo um olhinho com uma parte branca e um núcleozinho no canto. Mas só nessa condição que a gente vai conseguir fazer essa diferenciação, essa distinção. Ela não é fácil de ser feita mesmo, não. Só que quando vocês chegarem na patologia, vocês vão aprender outras características que existem quando a gente está numa condição patológica de visualização. Por exemplo, um conjunto de células do tecido conjuntivo com núcleo X específico, uma característica própria, que a gente vai chamar de infiltrado linfocitário. Aí seria um monte de linfócito associado. Ou uma condição de edema, que vai mostrar a ideia do tecido conjuntivo parecendo que está todo arrebentado, né? E, na verdade, é um acúmulo de água naquela substância fundamental amorfa. E aí, cada condição tem uma característica morfológica de visualização própria, tá? Mas fora isso, o que a gente consegue visualizar é só isso aqui mesmo, ó, pneumócito do tipo 1. A gente está vendo que está no revestimento, pneumócito do tipo 1. Consegue perceber? Sim. Nesse slide aí é tranquilo. Eu pensei em ter sido lesionado mesmo, porque às vezes parecem outras células, assim, com o núcleo dividido, ligado entre eles por pontes. Então, mas aí é a condição daquele momento. E aí, na condição daquele momento, que vai acontecer é que você realmente vai precisar de um conhecimento já da patologia, para você conseguir fazer essa distinção, tá?
Beleza, obrigado. Pegaram aqui? Eu acho que o que ficou faltando a gente comentar aqui, ó. Olha lá os septos interalveolares, né? Eu queria mostrar aquela imagem de novo, cadê ela? Que tem o poro alveolar aqui, ó. É muito comum a gente ter a presença desses buracos aqui na parede do alvéolo, tá vendo? Que permite o fluxo de ar de um alvéolo para o outro aqui, gente, porque na hora que está inspirando, que esse ar chega lá dentro do pulmão, você precisa distribuí-lo no máximo de alvéolos possíveis, né? E essa possibilidade de comunicação de um alvéolo com o outro favorece a distribuição desse ar, tá? Olha aqui, um macrófago indo para dentro do alvéolo, né, saindo do tecido conjuntivo. Olha a posição dos pneumócitos do tipo 2, como eu falei com vocês, quase sempre localizados aqui nos quininhas, ó, tá? Dos alvéolos. No bronquíolo, gente, a partir do bronquíolo, a gente pode encontrar uma secreção sobre o epitélio, revestindo internamente, que também é comumente conhecida como surfactante, tá? Só que é um surfactante bronquiolar, certo? É claro que ele não vai ter que ter papel de diminuição da tensão superficial, porque no bronquíolo não vai acontecer troca. Ele vai ter funções que são muito parecidas com a ideia do surfactante, mas pela questão de substâncias bactericidas, pela questão da dificultar o colabamento da estrutura, mas não existe a função para o surfactante bronquiolar de diminuir tensão superficial, porque ali não vai acontecer troca, né? A célula responsável por produzir esse surfactante na altura dos bronquíolos, ela recebe o nome de célula de Clara. Esse nome vem em função dessa área com uma coloração menor que aparece nessas células, tá? E em termos de composição química, as substâncias que vão existir no surfactante bronquiolar são distintas das substâncias que existem no surfactante alveolar, apesar da gente considerar a substância com a mesma nomenclatura, surfactante do mesmo jeito, né? O tipo de célula que produz e algumas funções específicas, tá? A gente pode encontrar o surfactante bronquiolar. O surfactante alveolar é necessário para que exista trocas de forma bem eficiente, correto? Nós também não vamos conseguir ver nos nossos cortes histológicos a célula de Clara, não, viu? Fazendo parte do revestimento alveolar, bronquiolar, é muito difícil. Ok? Dúvida? Deixa eu tentar mais uma vez projetar aqui para vocês o microscópio, mas eu acho que não vai mudar muito não, tá? Mas pode ser que a gente tenha fechado câmera, áudio e alguma coisa da internet, né? Que para mim aqui não mudou nada, mas como é que é mesmo? Aqui. Apareceu aí para vocês?
Apareceu. Tá com delay demais ou não? Vocês estão Eu acho que não. vendo lá. Então, aqui é o corte de epiglote, tá? Aqui na minha tela do celular tá aparecendo mexendo juntinho comigo, mas... Então, o que a gente tem que observar aqui? Na epiglote, a gente tem um eixo central de cartilagem, é uma cartilagem elástica, estão vendo que está corado de preto? E aqui, depois, a gente vai ter epitélio de revestimento, conjuntivo, cartilagem, tecido adiposo, porque são peças cartilaginosas, esse adiposo vai estar fazendo papel, executando papel de preenchimento aqui. Depois a gente volta a ter conjuntivo e finaliza com o epitélio de revestimento, porque a estrutura é, na verdade, uma prega, uma dobra, uma lingueta que dá origem ao que a gente chama de epiglote. Se a gente ampliar e for para esse epitélio de revestimento, tanto faz de um lado ou do outro, a classificação dele é a mesma, olha lá. Estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Em seguida, a gente tem conjuntivo frouxo, depois esse conjuntivo fica mais denso, esse conjuntivo denso fica bem irregular e depois ele tende a ser regular, porque colado na cartilagem a gente tem que ter o que a gente chama de pericôndrio, né? Que é conjuntivo denso ordenado. Olha ele aqui, ó. Esse pedaço aqui é desordenado, mas colado na peça cartilaginosa, a gente vai encontrar essa faixa de conjuntivo ordenado. Do lado de cá tá melhor de ver, ó. Epitélio de revestimento, conjuntivo frouxo, conjuntivo denso desordenado, e depois aqui está arrebentado, né? Ele se altera para conjuntivo denso ordenado, que é especificamente o pericôndrio da peça cartilaginosa. Tá? Dúvida? Na epiglote? É só isso, epiglote. Qualquer pedaço que você andar e movimentar aqui, você vai ter isso. Epitélio, conjuntivo frouxo, denso desordenado, denso ordenado, que é o pericôndrio, adiposo até lá do outro lado, e aí tudo se repete, ó. Cartilagem, denso ordenado, denso desordenado, frouxo e o epitélio de revestimento. Inclusive, um epitélio de revestimento que dá conta de suportar bastante atrito, né? Certo? Aqui o corte de traqueia. Conseguem enxergar o semianel cartilaginoso aqui, ó, percorrendo quase toda a extensão do órgão. Uma pena que a gente pegou uma traqueia que estava arrebentada aqui no final, né? Não estava íntegra totalmente. Mas se a gente ampliar aqui, ó, em qualquer área que a gente tiver, nós vamos enxergar. Epitélio de revestimento, que é o epitélio respiratório. E aqui a gente, inclusive, tem uma condição boa de visualização desse epitélio respiratório. Olha lá. Com todas aquelas características para a classificação dele, né? Pseudoestratificado, prismático, ciliado e com células caliciformes. Logo abaixo, conjuntivo frouxo, que imediatamente vira um conjuntivo denso, que a gente não consegue perceber o limite perfeito dessa mudança. A gente pode ter a presença de glândulas na traqueia. Deixa eu ver aqui se em algum lugar tem adenômero. Deixa eu ver. Isso aqui é vaso sanguíneo, né? Deixa eu diminuir para procurar mais rápido. Aqui tem um pedacinho.
Para lá. Certo? Aqui nós estamos vendo um ducto, ó, de alguma glândula que vai ajudar na secreção de muco sobre essa superfície epitelial, tá? E depois a gente tem o conjuntivo denso, de novo, ordenado, que é o pericôndrio, que está colado na cartilagem. A gente transita o semianel cartilaginoso inteirinho, que é de cartilagem hialina, diferente da outra lâmina que era elástica, né? E aqui no final a gente volta a ter o conjuntivo denso ordenado, que é o pericôndrio, o semianel cartilaginoso é todinho envolvido por pericôndrio, e por fora o conjuntivo frouxo, que vai conectar a traqueia a outras áreas. Se a gente migrar para essa região aqui, ó, que está próxima da extremidade do semianel cartilaginoso, olha o que nós vamos conseguir perceber. O epitélio de revestimento, o conjuntivo denso ordenado, que é o pericôndrio, a cartilagem, que aqui está bem mais pálida, né? Não ficou corado direito, outro pericôndrio, e aqui já tem músculo, ó, antes de aparecer o conjuntivo frouxo externamente. Fernanda, eu não lembro como que diferencia conjuntivo denso ordenado de músculo liso. Tem que saber essa diferença aí para conseguir perceber, né? Núcleo de músculo liso é núcleo rombo, lembram? Ele tende a ser um pouco mais frouxo. E o núcleo das células do conjuntivo são núcleos de fibrócitos. E esses fibrócitos são células com núcleo denso. Então, aqui, ó, é o pericôndrio, e daqui para cima é o músculo liso, que lá na traqueia estaria unindo as extremidades, né? E aqui um pedaço do corte de pulmão. Vamos olhar o corte de pulmão aí. Vamos aumentar aqui para a gente já começar a visualizar. Certo? Então, olha só. Todo mundo consegue enxergar que é pulmão? Sim. Os alvéolos são muito típicos, né? E nesse aumento, a gente já consegue perceber, ó, os vasos sanguíneos, alguns vasos sanguíneos bem grandes aqui, a gente já consegue diferenciá-los, porque agora vocês vão ter que tomar cuidado para não confundir o tubo respiratório, tá? Com o vaso sanguíneo, certo? Vamos ampliar esse tubo aqui para a gente poder classificá-lo. Então, aqui nós estamos na parede dele, ó. Primeiro aqui, o vaso sanguíneo e a luz do tubo. E a gente está vendo um pedaço de cartilagem nessa parede desse tubo. Estão enxergando? Muita glândula, olha. Então, olha um pedaço de músculo aqui, ó, descontínuo. A visualização é descontínua. Então, esse tubo grandão que a gente está vendo aqui, ó, é um pedaço de brônquio, concordam? Sim. Como é que a gente tem certeza que isso é um pedaço de brônquio? A gente está vendo peças cartilaginosas na parede do tubo. Não temos aqui uma visualização perfeita, porque o tecido não está perfeitamente preservado, né? Mas dá para ver o epitélio, conjuntivo, inclusive com glândulas, peças cartilaginosas e, em alguns pontos, a musculatura, tá? Se a gente descer aqui um pouquinho nessa lâmina, ó, a gente vai ver outro pedaço de brônquio
e outro pedaço de brônquio, bem menor já do que esse. Já ramificou e cada vez que ele ramifica, ele diminui de tamanho, né, gente? Mas a gente consegue perceber a presença desses outros 2 pedaços de brônquios visualizados aí, né? Enxergam? Aqui, ó, na seta, a seta está parada dentro de um deles. Estão enxergando a seta? Aqui é um vaso sanguíneo. Agora que está aparecendo aí para vocês, né? E aqui é o outro brônquio. Mesmo diminuindo significativamente o diâmetro, todo mundo consegue concluir que é brônquio? Ou vocês têm dúvida? Tá tranquilo, Fernanda. Vamos lá, vamos ver mais. Vamos ampliar agora para a gente visualizar esse aqui. Olha lá. Isso aqui é uma artéria, né? E aqui, que tubo que vai ser esse? A parede dele está íntegra. Se a gente ampliar, a gente consegue perceber que tem um músculo liso percorrendo a extensão toda desse tubo. E a gente não enxerga nessa parede peça de cartilagem, estão vendo? Não tem cartilagem aqui. Então, a gente sabe que está visualizando a parede de um brônquio. E esse aqui de baixo, a gente consegue enxergar direitinho que tem um arrebentado nessa parede, porque, na verdade, ele está conectado a um alvéolo pulmonar, que aqui não está muito bem preservado. Mas ele estava preso a um alvéolo, então isso aqui vai ser um bronquíolo respiratório, tá? Olha aqui. Qual que vai ser a classificação do tubo que a seta está lá dentro dele? Bronquíolo respiratório? Respiratório. Tem alvéolo acoplado à sua parede, fazendo conexão, a luz do alvéolo contínua com a luz do tubo, né? Olha esses aqui. Classifica esse aqui para mim. Esse é bronquíolo. Eu tirei a seta do lugar. Esse aqui é bronquíolo, né? E esse aqui de baixo, bronquíolo respiratório. Enxergam? Sim. E os sacos alveolares, vocês estão vendo? Vários alvéolos abertos para uma mesma luz, com a ideia do circular. E esses aqui, os alvéolos que a gente chama de isolados, mas que, na verdade, não existem, né? Nesse modelo mesmo. Eu, na tela do celular, a minha visão não me permite enxergar a seta, não, gente. Vocês não estão no celular, né? Vocês estão no computador. Eu não Dá para enxergo ver a seta. seta nenhuma. Eu já também tenho síndrome do braço curto, vocês não têm ainda, né? Então, vocês enxergam diferente da minha pessoa. Olha lá. Sacos alveolares.
Vários, né? Ok? Vamos andar mais aqui, ó. Bronquíolo respiratório. Depois que a gente acostuma com a visualização, a gente consegue classificar até no médio aumento, olha. Bronquíolo. Esse outro bronquíolo respiratório fica arrebentado. A gente consegue enxergar com nitidez. Olha esse, o tanto de alvéolo que já tem encaixado na parede desse bronquíolo. Clássico como bronquíolo respiratório. Ok? Ok. Dúvida? A lâmina de pulmão é uma das lâminas mais fáceis que a gente tem. Tá? E ela tá boa, né? Essa lâmina nossa tá muito boa. Olha esse bronquíolo respiratório, como ele já tá com muito alvéolo, ele quase não tem mais parede, olha. Quase que é só alvéolo, né? Aqui a gente está passando exatamente do término de um bronquíolo para o início de um bronquíolo respiratório. Aqui já tem alvéolo. E esse aqui, lembram que eu comentei com vocês que eventualmente a gente pega o corte oblíquo e pega o bronquíolo em sequência o bronquíolo respiratório? Aqui eu ainda classificaria como bronquíolo, mas aqui a gente está vendo que você está cortando o tubo obliquamente e já pegou ele em sequência aqui, inclusive ramificando para um lado e para o outro lado a ramificação vem para cá, certo? Aqui, nesse ponto, a gente poderia chamar esse bronquíolo de terminal, mas a gente não vai preocupar com essa classificação, tá? Dúvida? Vamos ampliar no 40? Aí, Fernanda, nesse caso vai ser só bronquíolo a classificação? A gente pode chamar só de bronquíolo, porque na histologia a gente não precisa se preocupar com essa classificação em primário, secundário, terminal, nada disso. A gente costuma usar a classificação, eles são idênticos histologicamente. Anatomicamente, é que você consegue perceber diferença por conta da macroscopia, né? Na histologia, eu só consigo falar que o meu bronquíolo é terminal se eu conseguir enxergar isso aí, ó, que logo depois dele, em sequência, eu tenho um bronquíolo respiratório. E para isso eu preciso estar num corte que não seja transversal. Pegou, Isabela? Entendi, obrigada. Deixa eu só chegar no 40 vezes. Mas a gente não tem qualidade de imagem. Aqui é pneumócito do tipo 2, mas a gente não tem qualidade de imagem para fazer a classificação, não, tá? Nós não vamos preocupar com ela, não. A diferenciação perfeita de pneumócito do tipo 1, esse aqui é pneumócito do tipo 1, ó. Enxerga? Mas e esse aqui seria o do tipo 2, ó. Mas a gente não vai trabalhar com essa classificação no maior aumento, não, tá? Só estou mostrando aqui. Aqui tá pegando um capilar, olha. Com o sangue lá dentro. Visualiza? Na tela do computador eu enxergo, no celular eu não vejo, não, gente. Vocês não estão assistindo aula pelo celular, não, né? Pelo amor de Deus. Muito pequenininho. Senhor, não vejo nada. Ok? Ok. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui com vocês, então.
Cadê a monitora? Falou que vinha aqui hoje, na nossa aula. Será que ela já chegou aí? Ana Luísa? Ela vai fazer um Kahoot com vocês, que eles desenvolveram lá, me pediram um espaço de 10 minutinhos no final da aula. Na hora que ela chegar aí, a gente dá uma paradinha, eles participam aí da atividade que eles elaboraram, e aí a gente finaliza. Eu só vou contar para vocês que o próximo sistema que nós vamos trabalhar é o sistema urinário. Vocês já estão trabalhando com ele na anatomia? A gente já terminou em anato. Então, vocês já estão fera lá nas partes do néfron. Eu não disse isso. Então, nós vamos, na próxima aula, trabalhar o sistema urinário. Ele é muito simples. A parte histológica dele é muito simples. Só que nós vamos precisar, num corte histológico, conseguir diferenciar os tubos do néfron cortados transversalmente. E a gente sabe que tem o contorcido proximal, a porção delgada ou descendente da alça, a porção espessa ou ascendente da alça, o túbulo contorcido distal e associado em sequência ao túbulo contorcido distal, o tubo coletor. E nós vamos precisar diferenciar cada um deles no corte histológico. E aí os detalhes são pequenos, relacionados basicamente à cor que o tubo está aparecendo, tá? Então, basicamente, cor, coloração, se é mais corado ou menos corado. Uma outra diferença interessante, que vale a pena, é o tamanho do lume, porque alguns tubos vão apresentar o lume menor e outros o lume maior, certo? E, basicamente, a outra diferença é a possibilidade de diferenciar o limite entre as células. Correto? É isso que vai fazer com que a gente diferencie as porções tubulares do néfron. O corpúsculo renal tem uma característica própria por conta do glomérulo, então a gente não vai confundir ele com nada, tá? Então, o nosso foco na próxima aula, ele vai ter que ser identificar as partes formadoras do néfron no corte de rim. Iniciando pela diferenciação do que é a área cortical e a área medular, e essa diferenciação é muito fácil porque está relacionada à presença do corpúsculo renal, e para enxergar o corpúsculo renal é muito simples, porque a gente pode visualizar, a gente consegue visualizar o glomérulo, então fica muito tranquilo. Oi. Desculpa te interromper, mas pelo menos para mim não está aparecendo nada, só sua foto. Mas eu só estou falando mesmo. Ah, tá. Valeu. Eu, então, estou só comentando que na próxima aula que a gente vai trabalhar isso, mas eu já quero que vocês cheguem lá na próxima aula sabendo que nós vamos começar pelo corte de rim. A primeira coisa que a gente precisa de saber no corte de rim é a diferenciação de cortical e medular, e essa diferenciação existe
basicamente pela presença dos corpúsculos renais. Corpúsculos renais existem na cortical e não existem na medular. Como que a gente sabe que está havendo um corpúsculo renal? Pela visualização do glomérulo, que é aquele tufo de capilares. Então, se vocês já conhecerem essas informações, a hora que bater o olho, vocês vão enxergar. E depois nós vamos ter que diferenciar os tubos formadores do néfron. Então, quem forma o néfron? Além do corpúsculo renal, a gente tem o túbulo contorcido proximal, a alça do néfron, né? Que é aquela porção descendente, porção ascendente, que foi descrita por Henle. Então, muita gente ainda usa a nomenclatura de alça de Henle. E o túbulo contorcido distal. Em sequência ao túbulo contorcido distal, a gente tem a presença do tubo coletor. Só que o tubo coletor, ele não entra como componente do néfron, mas dá para a gente diferenciar ele na microscopia. Então, nós vamos trabalhar com essa diferenciação. Os tubos coletores vão fundindo até que a gente tenha um ducto coletor despejando a urina lá na altura de cálice renal, que essa urina fica aí na pelve renal até ser drenada pelo ureter para chegar na bexiga, onde vai ficar armazenada até o momento da micção. E aí ela vai ser eliminada do organismo, passando pela uretra. Então, no corte de rim, histologicamente, o que interessa para a gente é a distinção dessas partes formadoras do néfron. E eu vou contar para vocês, mostrar para vocês, lá na parte histológica, exatamente a ideia de que a gente tem a presença do sistema chamado de justa glomerular, que depois lá na fisiologia vocês vão precisar dele, tá? E depois a gente vai ver um corte de ureter, um corte de bexiga e vamos citar um pouquinho sobre uretra. A bexiga, basicamente, o diferencial dela vocês já conhecem, que é o epitélio de transição, tá? Combinado? Então é disso que nós vamos falar. Ana Luísa, você já tá aí? Flores? Oi, tô aqui. Você pode repetir, por favor, Fernanda? Deu uma travada para mim. Pode começar, se você for. Ah, tá bom. Oi, gente. Boa tarde, eu sou a Ana. Eu sou monitora de Morfo 2 esse semestre. E conversando com a Fernanda, eu propus fazer um Kahoot com vocês, que eu acho que é uma atividade mais divertida e também uma forma de revisar o conteúdo que já foi dado. Aí eu fiz 10 questões que vão passar pelo conteúdo todo que já foi dado, inclusive o sistema respiratório que vocês estavam vendo hoje. E se vocês gostarem, falem, por favor, porque aí a gente pode fazer mais vezes na monitoria. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem anotar e mandar no grupo de monitoria, que a gente vai tirar as dúvidas por lá na nossa próxima conferência, tá bom? Eu vou projetar aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá, eu vou mandar o site aqui. Vocês sabem como é que funciona? Sabemos sim, a gente faz em isso. A Patrícia costumava colocar bastante, né?
Posso começar? Vai entrar mais alguém? Eu acho que eu vou falar que eu vou dar um ponto extra para começar, né? Para ver se o povo participa mais. Será? Vou pensar. O meu nome não apareceu, não. Aqui tá aparecendo para mim que tem 37 pessoas. 39, 40. Eu vou começar então. Pode ser? Pode. Então, muita gente acertou. O endotélio é o tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Aqui pedia para marcar incorreta, né? Então, a maioria errou. São vasos que nutrem os outros vasos. Estão presentes tanto na camada adventícia quanto na camada média. E também está presente nos grandes vasos, que não são nutridos apenas pela difusão. Então, a errada é que são mais comuns em artérias, porque elas são mais comuns nas veias. Também muita gente errou, né? Aqui já é mais específico, né? E é um conteúdo que vocês já viram há mais tempo. E a micropinocitose ocorre com maior importância no capilar contínuo. Raquel tá em primeiro lugar, Juan e Isabela.
Aqui também a maioria acertou. Só por ser leucócito granulócito, a gente já podia descartar o monócito, porque ele é agranulócito. O linfócito também, né? E sobraria o basófilo. Mas como a coloração ali dos grãos está mais parecida com as das hemácias e o núcleo bilobulado, a gente classifica como eosinófilo. Raquel continua em primeiro lugar. Aqui muita gente errou, né? E, na verdade, o volume sanguíneo, cerca de 55% dele é composto pelo plasma, né? Que é a parte líquida, e a menor parte do volume, que é composta pela parte sólida, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Ana Luísa Rosa assumiu o primeiro lugar. Isso mesmo, a maioria acertou. São características da medula óssea. Ele acertou também. Isso mesmo. A maioria que também acertou. As células predominantes da pele são os queratinócitos, as que protegem contra raio UV são os melanócitos e as que possuem sensibilidade mecânica, as de Merkel. A Luísa continua em primeiro lugar. A maioria também que acertou. Ele é pseudoestratificado, prismático, ciliado, com células caliciformes, que vão ser responsáveis pela produção do muco. A Ana Luísa continua em primeiro lugar na xará. E agora a última pergunta. Aqui também a maioria acertou. Que os pneumócitos do tipo 1, eles aderem entre si
com junções oclusivas que vão impedir a passagem dos fluidos do interstício para o interior dos alvéolos. Agora o pódio. Reginaldo, em primeiro lugar. Ana Luísa e Isabela. Parabéns, gente. Ô, Ana, foi ótimo, viu? Obrigada. De vez em quando você vem visitar a gente aqui, trazendo um pouquinho de diversão para nossa aula e com a diversão, a revisãozinha, né? Tá? É que acaba que esse conteúdo fica mais distante, a gente vai esquecendo, né? Sim. Voltar Que bom mais. que vocês Fala gostaram. antes de montar as coisas também, aplicar na monitoria, fica super legal, tá? E obrigada. Vocês gostaram, né, gente? Tô vendo aqui vocês colocaram, não. Muito. Foi bem legal. Bom, A gente muito pode bom. trazer mais e levar para a monitoria também, para vocês irem mais. Juan e Júlia, pensa nisso aí para a monitoria do primeiro período também. Fica legal, né? Tá? Pode deixar, Fernando, pense nisso. Roubar a ideia. Rouba mesmo. Ô, gente, muito obrigada, viu? Boa semana. Obrigada, Fernanda. Obrigada, turma. Tchau. Bom almoço. Vou interromper a gravação aqui. Semana que vem, então, a gente vai trabalhar o